hora do debate. Boa noite, seja bem-vindo ao Grande Fórum. Hoje convidamos Mohamed Yassine, da Renamo, Julião Arnaldo, da Frelimo e também Emílio Navingo, que representa o partido MDM. Hoje vamos debater pelo menos 4 assuntos: as supostas decapitações de civis em Cabo Delgado, concretamente em Moedumbe. Vamos falar também da acusação da PGR a 4 arguidos, Manuel Chang e outros 3 funcionários do Banco de Moçambique, supostamente envolvidos no caso das dívidas ocultas. Vamos falar também deste conselho de uma seguradora internacional que aponta que um acordo com o FMI é uma saída viável para a sustentabilização da dívida pública moçambicana e também da recuperação da economia em 2021. Um quarto assunto que vamos debater e que já aparece de forma persistente na mídia tem a ver com supostos insatisfeitos dentro do Partido Renamo, outros, para além de Mariano Nhongo, que já não querem a liderança de Ossuf Momad. Você já sabe, antes de avançarmos para os nossos temas de debate aqui no Grande Fórum, os nossos convidados têm o direito de deixar ficar aqueles que são os seus fatos da semana. Começo consigo, Emílio Navingo, qual é que é o seu fato da semana? Saudações em primeiro lugar de moderador, saúdo também aos colegas aqui ao meu lado e a todos que nesse momento nos vê a partir de casa. E eu tenho como facto da semana a moção, quer dizer, portanto, de censura apresentada pela bancada parlamentar do MDM, dizer que mais uma vez o MDM está de parabéns pela responsabilidade, quer dizer, portanto, que tem seguido de uma forma responsável, passa a repetição, quer dizer, portanto, com o povo moçambicano que elegeu. E, quer dizer, portanto, levo esse assunto como facto da semana, quer dizer, portanto, porque vimos que mais uma vez o governo fugiu daquilo que é a sua responsabilidade de prestar contas, quer dizer, portanto, a essa casa magna, não conseguiu, quer dizer, portanto, trazer, quer dizer, portanto, aquelas que foram as questões, quer dizer, portanto, da bancada parlamentar, automaticamente, que, quer dizer, portanto, são as questões que o povo também anseia ter o conhecimento e, desse modo, quer dizer, portanto, esperamos que, quer dizer, portanto, tenham, quer dizer, portanto, ganhem a consciência e voltem mais uma vez, quer dizer, portanto, para responder, porque são inquietações que afligem não só, quer dizer, portanto, a sociedade, quer dizer, portanto, moçambicana, mas é no seu todo, até ao nível internacional, são questões que queremos saber a partir, quer dizer, portanto, do próprio Cabo Delgado, a situação de Cabo Delgado, a situação da zona centro também, a necessidade, quer dizer, portanto, que o governo venha e responda e que não fuja dessas questões. Obrigado, Navingo, por deixar o seu fato da semana. Julião Arnaldo, qual é o seu fato da semana? Boa noite, Moçambique. Boa noite, colegas de painel. Boa noite a si. O fato da semana é um tema que nós abordamos há sensivelmente 3 semanas atrás em relação à visita a Moçambique privada do Lázaro Chakwera. Eu recordo-me que neste programa com o colega Yassine teria dito que a visita que foi feita a Moçambique tinha a ver com a questão logística que o Zimbábue queria ver agilizar de respeito ao transporte de carga, também viabilizar a questão do corredor de Moatize a Malawi, com vista a abandonar a ideia anterior que tinha Bingu a Mutharika em relação à questão da navegabilidade do rio Xir. E a resposta ao encontro entre 2 chefes de Estado privado, diga-se, recebemos há uma semana atrás o Ministro de Transporte, que veio visitar quer o Porto de Nacala, o Porto da Beira, incluindo os corredores, com vista a viabilizar, como quem diz, a dar vazão os irritantes que existiam entre os Estados. E não só, foi anunciado recentemente um acordo entre o Ministério do Transporte e Comunicação de Moçambique e do Malau para a viabilização do ramal de Moatize ao Malau. E isso mostra, mais uma vez, que não apenas encontros de chefe de Estado, em visita de Estado como tal, dão soluções, mas também encontros privados, tendo em conta que as duas partes têm uma abertura e a prova disso é que o Malau e Moçambique têm relações a normalizar-se. Esperamos que nos próximos tempos atinjam a perfeição que é desejada. Tem mesmo de se assumir que esta quebra de gelo está a criar resultados. Mohamed Yassine, o seu fato da semana. Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. Cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar a si também e a quem nos ouve ou vê a partir de casa. O fato de semana, para mim, recordar que recentemente a bancada do meu partido, a bancada da Renamo na Assembleia da República,
canalizou um dia do seu salário para poder apoiar as vítimas de Cabo Delgado. E esperávamos também que os outros pudessem anuir, tendo em conta que Cabo Delgado é um assunto de todos nós e a Assembleia da República, acima de tudo, tem que dar exemplo. E esta semana, se for reparar, a bancada da RENAM retirou-se na altura da leitura do relatório. E isto é para deixar que o povo moçambicano perceba porque que a RENAM sai. É porque a RENAM entende que sentar, escutar um relatório que já está inquinado e ter que votar pelo relatório dá a percepção de que a RENAM também concorda. Então, aquilo foi nosso mostrada insatisfação, tendo em conta que, infelizmente, até o relatório diz que em Nampula não há, em Cabo Delgado não há violação dos direitos humanos. Uma coisa que o mundo já vem falando e vemos aqui os militares a balearem senhoras sem roupa nenhuma. Vimos militares, por outro lado, até inclusive o Presidente da República a dizer que é preciso ver que algumas ações que são feitas em Cabo Delgado podem ser consideradas violação do direito humano, mas é devido à situação. E aqui, esta comissão, que já negávamos a priori que assim fosse feita, mas exigíamos uma comissão de inquérito, aparece a dizer que não há violação nenhuma de direitos humanos. Obrigado. Suspeita-se, já indo ao nosso primeiro tema, que um número considerável de pessoas foram decapitadas por terroristas no distrito de Moedumbe, em Cabo Delgado. Esta informação cita alegadas fontes oculares que, segundo elas, este ato foi público. Os indivíduos que fizeram isto subiram em antenas para controlar os movimentos das Forças Armadas de Defesa e Segurança, para perceber os seus movimentos enquanto desenvolviam esta ação. É uma informação que repercutiu no mundo inteiro. Houve reações do secretário-geral das Nações Unidas, houve reação do presidente Macron, houve reação do presidente do Zimbábue. Todos estes reagiram lamentando e mostrando abertura para ajudar. E só depois de todas estas reações, lamentando, o governo apareceu através do governador provincial de Cabo Delgado a dizer que não houve ataque nenhum e que o último ataque que tinha havido ocorreu em abril. Começo consigo, Julião Arnaldo. Que análise a postura do governo na gestão desta informação? O executivo reagiu depois de várias reações que acabaram tornando verdade esta suposição de decapitações em Cabo Delgado. Bom, eu penso que o governo não pode reagir em função daquilo que as pessoas dizem, quer na imprensa nacional, quer na imprensa internacional. O governo tem que fazer, gerir, como tem vindo a fazer, não apenas a questão de Cabo Delgado, refiro-me à questão de gestão do país no seu todo e com base em elementos factuais. E os elementos factuais que existem mandam dizer que em Cabo Delgado, e em particular em Moedumbe, até então o governo desconhece qualquer decapitação de 50 pessoas, como é referido na imprensa nacional e na imprensa internacional. E eu também quero acreditar, e em função daquilo que é a natureza da comunicação hoje, estamos a falar estamos no século XXI, na era digital, onde uma mera câmara pode captar imagens e facilmente podem circular, estranha-me que até hoje, quer a imprensa internacional, quer a sociedade, a vibrante sociedade civil moçambicana, quer os partidos políticos da oposição, que neste momento estariam a festejar com imagens como esta, não apresentaram essas imagens. Mas estas confirmações de algumas testemunhas oculares que são citadas pelos órgãos de comunicação são para anular? Olha, eu prefiro associar-me à informação prestada pelo governador da província de Cabo Delgado, uma figura importante na estrutura da província, que tem fontes alternativas de informação, refiro-me às Forças de Defesa e Segurança, os serviços secretos do Estado, que alimentam diariamente na qualidade do governador da província. E não acredito que, havendo essa chacina, o Estado moçambicano tenha razões para esconder. Não seria a primeira vez. Vale a pena recordar, quando houve a chacina em Chitachi, o Estado foi o primeiro a aparecer em público a denunciar e a instar as organizações internacionais
a condenar esse ato bárbaro com vista a encontrar um mecanismo apropriado com vista à defesa. Por isso, eu sou da opinião que neste momento até prova em contrário. O que está a acontecer neste momento, e já chamamos a atenção neste programa, incluindo o chefe de Estado, que tem havido muito aproveitamento da guerra de Cabo Delgado. E esta guerra não é apenas, o aproveitamento não é apenas do ponto de vista militar, mesmo do ponto de vista humanitário, há muitas agências internacionais e nacionais, incluindo a sociedade civil, que vivem com base na informação de guerra. Por isso, cogito a hipótese de estar-se a fabricar informação com vista a mobilizar fundos e alimentar, eventualmente, pessoas que vivem à custa, infelizmente, da guerra. Bem, certo. Navingo, que análises destas ocorrências em Cabo Delgado, destas supostas decapitações, fala-se de mais de 50 indivíduos, e desta resposta do governo, sobretudo em termos de timing? Estamos a falar de uma reação que chega depois de terem vindo diversas informações, até do Papa, lamentando o ocorrido. E uma segunda questão, é o senhor Valigita Alibo que confirma ou não ataques terroristas na província de Cabo Delgado na sua posição de governador? Bom, mais uma vez deixe-me dizer que estou solidário em meu nome pessoal, não somente, mas também em nome do partido MDM, a quem me delegou para estar nesse lugar, pelas vítimas, supostas vítimas, assim como diz aqui o colega ao lado, e indo exatamente, quer dizer, portanto, ao tema. É preocupante quando tudo nós levamos em suposições. Estamos a dizer que as dívidas foi uma suposição numa fase inicial. Quando acusou-se o Manuel Chang e o Armando Emílio Guipuza, o ex-estadista, quer dizer, portanto, várias situações, quer dizer, portanto, a decapitação, quer dizer, portanto, o assassinato bárbaro daquela mulher em Cabo Delgado, também numa fase inicial, foi uma suposição. Existem vários, quer dizer, portanto, situações, existem várias situações que, quer dizer, portanto, o nosso Estado, o nosso governo não está em condições de nos trazer em altura, quer dizer, portanto, aquilo que tem acontecido e a real, quer dizer, portanto, notícia, informação daquilo que acontece. Isso é o que leva com que a sociedade moçambicana, quer dizer, portanto, as várias instituições que existem, quer dizer, portanto, façam essas suposições. E mais uma vez vimos essa notícia que, quer dizer, portanto, houve primeiro a necessidade, quer dizer, portanto, da comunidade internacional, da sociedade civil, quer dizer, portanto, fazer especulações, trazer essa notícia, depois aqueles que têm o dever, a obrigação de trazer, quer dizer, portanto, a notícia em primeiro lugar, muitas das vezes têm sido os últimos. Isso nós, como o MDM, deixa-nos preocupados, porque, quer dizer, portanto, acaba demonstrando uma certa desorganização. Veja só que, quer dizer, portanto, quem nos traz essa notícia, não sei se deveria ser exatamente a pessoa que deveria nos trazer essa notícia. E também vem com essa notícia, quer dizer, portanto, desmentindo. Mas quando falou-se há alguns dias, algumas semanas, quer dizer, portanto, um ataque feito onde tivemos, quer dizer, portanto, quem esteve em frente desse comando foi um idoso. O nosso governo, quer dizer, portanto, não tratou isso aqui como se fosse uma suposição. Disse que é um facto. Hoje em dia, quer dizer, portanto, que é uma baixa do lado de Moçambique. Se calhar tinha dito que é facto porque estava informado de que esse idoso estaria lá. É exatamente isso. O problema é que a informação chega para alguns, enquanto, quer dizer, Moçambique, estamos a dizer que é um país uno e indivisível. Isso acaba preocupando a todos nós, como moçambicanos. Mas assim, a serem verdadeiras estas decapitações em Cabo Delgado, que mensagem podem estar a transmitir os terroristas depois de as Forças Armadas de Defesa e Segurança terem aparecido há 2 semanas ou 3, se não me falha a memória, a comemorar o abate de 270 terroristas? E coloca a mesma questão que colocava aqui ao Navingo: é o governador da província que aparece a confirmar ou a desmentir ataques? Bom, eu penso que esta é uma situação muito complicada. Complicada na medida em que estamos perante um conflito armado e, por aquilo que nós sabemos, a verdade é a primeira vítima de qualquer conflito armado. Ou seja, cada um tem a sua verdade, seja ela meia ou completa. Por outro lado, é que a evolução do conflito de Cabo Delgado leva-me a olhar para 2 cenários que são
fundamentais para aquele modelo de conflito, que é o seguinte: o decapitar pessoas normalmente tem sido no início do conflito. Isto para quê? Para poder exercer uma força bruta para a população e obrigá-la a ser seguidista. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas acadêmicas para considerar que este ataque existiu. Perceba bem, porque, do ponto de vista de enquadramento de movimentos terroristas, e que conheço muitos, lido com isto, mesmo a nível da União Africana, não acho credível que pode ter acontecido. Não devíamos ter reagido tempestivamente para desmentir logo a partida e evitar esta repercussão internacional. Como eu disse, a verdade é a primeira a cair. Mas há aqui outra, como bem disse, provavelmente os mecanismos de comunicação continuam a ser difíceis de coordenar a nível do Exército. E repara, tu tens o governador que é civil e tens deste lado o comandante do Exército. Se for a ver o comandante do Exército, a entrevista que deu à Al Jazeera ainda esta semana, que termina, assumia que houve um ataque que perderam a vida 53 pessoas. Isso foi a palavra do comandante Bernardino. Mas o que não ficou claro é que se referia a este ataque que supostamente se diz ou aquele do dia 6 de abril. E eu penso que, quando falo de falta de coordenação efetiva, é porque o governador já vem a dizer que, na verdade, o ataque feito foi aquele e não o outro. E eu penso que, para quem lida com terrorismo, percebe que faz sentido que o ataque tenha sido em abril e não hoje. Mas há outra questão que é importante, é que, enquanto Moçambique pede apoio à União Europeia, a análise que é feita na União Europeia do problema de Moçambique faz uma avaliação desde o início do problema, não somente do hoje. Daí estar-se a discutir aquele nível, a questão do ataque de 50 pessoas, provavelmente referida àquelas que aconteceu naquele mês de abril. E a outra questão é a coincidência entre as pessoas que reclamam este ataque. É preciso recordar que, recentemente, o Zimbábue foi pedido para ser o braço armado que entra com Moçambique contra os terroristas de Cabo Delgado. Então, há interesse do Zimbábue, ou forçosamente o Zimbábue vai ter que entrar, que é a única forma de poder beneficiar dos recursos da União Europeia. E o outro lado é haver o interesse da França, especificamente, tendo sido o primeiro presidente europeu que falou de uma situação que não está clara para o país, mas ele tem a clareza. Também pode ser no sentido de obrigar ao Estado moçambicano que, de forma muito rápida, assuma os compromissos que tem com a Total e seja a Total a gerir o Exército. Eu penso aí que tanto o presidente francês foi infeliz, no meu entender, e eu penso, do outro lado, que o governador, é meu entender que o governador colocou as linhas para quem queira perceber, na verdade, não negou a existência do ataque, mas colocou quando é que foi o ataque e não exatamente hoje. E eu leio árabe, até normalmente tenho acompanhado o site desses insurgentes de Cabo Delgado, que tudo o que eles fazem publicitam. E não vi nada lá sobre este recente ataque. Pois, Julião Arnaldo, sendo ou não verdadeiros estes ataques, estas decapitações, tendo em conta o que aconteceu nos meios de comunicação social, é preciso gerar uma resposta à altura. O que pergunta é, continuamos a colocar aqui a nossa posição de força ou admitimos aqui, ou abrimos um pouco mais o espaço para receber ajuda, porque estamos nesta coisa de misto de militares nacionais e mercenários há bastante tempo e continua o cenário de mortes em Cabo Delgado, vulnerabilidade da população e esta manipulação das informações ou não das ocorrências daquele terreno de conflito. Bom, como disse o colega Yassine, em questões de guerra, em qualquer guerra, a verdade é sempre a vítima. E eu dizia também que, sobretudo na guerra de Cabo Delgado, movida pelos terroristas contra o Estado moçambicano, tem havido muitos interesses, e eu já denunciei neste programa, até de jornais que são criados especificamente para falar de Cabo Delgado.
incluindo associado ao órgão de comunicação moçambicano, onde supostamente as informações partem para alimentar a imprensa internacional. Mas tudo isso faz parte de um pacote muito grande, que nós nos distraímos no essencial. O essencial o que é? É haver muita vigilância e só partilhamos aquilo que temos certeza de que aconteceu. E enquanto isso não fizermos, estaremos a entrar e a fazer o jogo daqueles que têm interesse em Cabo Delgado. E não somos nós, são as potências estrangeiras, as mesmas pessoas que eventualmente estão a patrocinar a guerra em Cabo Delgado agredindo Moçambique, poderão mais uma vez ter a segunda vitória, ou uma vitória, uma vitória contra o país. Em relação à reação do governo, como eu disse, o governo não pode reagir em função da vontade de pessoas. O governo tem que aparecer apenas quando tem informação relevante para o povo moçambicano, incluindo até, coincidência ou não, para desmentir ou confirmar aquilo que possa estar acontecendo no terreno. O problema é com os tempos. A informação começou a circular há pouco mais de 4 dias depois da informação ter começado a circular, é quando o governo foi desmentir. Eu posso lhe dizer uma coisa. Nesta semana que terminou, há uma informação que foi 2 dias depois desta informação circular nos órgãos de comunicação internacional, que dava referência, por exemplo, o último posto, que eu não conheço, mas as pessoas que dizem isso, da Força de Defesa a caminho de Moeda, tinha sido tomada pelos insurgentes, e que os insurgentes estavam a 2 km de Moeda. Que, como me lembro, hoje, segunda-feira, não há informações de os insurgentes estarem em Moeda. Portanto, a comunicação social também é convidada, sobretudo a nacional, é convidada a estar atenta na informação que partilha. E nós temos um comando conjunto a operar em Moeda, temos o comandante-geral disponível, temos as forças de defesa e segurança e o ministro da Defesa, as únicas pessoas que, na minha ótica, com capacidade e potencialidade de dar a informação correta do que está a acontecer. Não resta dúvida, o que está a acontecer em Cabo Delgado é triste, é lamentável, pesa o esforço que o Estado moçambicano e as forças de defesa e segurança estão a fazer com vista a tentar contornar e eventualmente expulsar os terroristas. Vai ser uma tarefa hércula, mas estão lá a fazer o seu trabalho e esperamos que aconteça. Agora, daí, aproveitar esta oportunidade para forçar que Moçambique aceite chantagem, quer de países vizinhos, quer de agências internacionais, incluindo até organizações da sociedade civil moçambicanas, que são pagas por isso. Anda muito interessado em ajudar países em conflito. Quer dizer, e essa guerra já iniciou em abril do ano passado, em que já tinham até os Estados Unidos e Portugal como os países que deviam entrar em Moçambique para ajudar. Mas quem disse às pessoas que Moçambique está interessado nessa perspectiva? Portanto, é necessário nós, como moçambicanos, primeiro, chamar a atenção a esse aspecto. Devemos nos concentrar ao essencial, senão perdemos a nossa soberania por conta de situações. E chamando a atenção que hoje a Somália está há 30 anos que não tem um governo. E situação similar ao Cabo Delgado iniciou assim na Somália. E podemos correr esse risco se nada fizermos como patriotas a defender a nossa Estado. Já quase no encerramento deste assunto, a Assembleia da República, mais propriamente a comissão que foi a Cabo Delgado, apresentou o seu relatório da situação humanitária e concluiu o que todos já sabiam, que já se dizia há bastante tempo, que há violação dos direitos humanos em Cabo Delgado, apesar de ter dito que não há evidências de violações dos direitos humanos perpetuadas pelos membros das Forças Armadas de Defesa e Segurança. A questão que se coloca aqui é, na sua opinião, Navingo, este trabalho era necessário, tendo em conta as suas conclusões, que não trazem muita coisa nova? Bom, quando fez esse trabalho, no fundo é algo que é uma informação que todos nós já contávamos, que não seria muito distante dessa que tivemos no relatório. E, quer dizer, portanto, o que o MDM fez já acabou fazendo o acompanhamento pela responsabilidade que tem, quer dizer, portanto, na Assembleia da República. E, lamentavelmente, temos o relatório que nós temos, onde... Quer dizer, lamentavelmente, portanto, porque vocês participaram e aceitaram.
Bom, o facto de estar e aceitar não quer dizer que concordas com uma determinada coisa. É preciso, quando diz-se que quando alguém está num mau caminho, quer dizer, portanto, é preciso que não abandone essa pessoa. É preciso que faças o acompanhamento dessa pessoa de modo que aconselhes a ela estando, quer dizer, portanto, de lado dessa pessoa. Agora, quando distancia-se, quer dizer, portanto, dessa pessoa que está num mau acompanhamento, automaticamente estamos a dizer que desistes dessa pessoa. Estamos a falar exatamente, quer dizer, portanto, das pessoas que estiveram, quer dizer, portanto, na dianteira, quer dizer, portanto, dessa comissão que acabou produzindo esse relatório. Pelas luzes da Frelimo. Exatamente, esse é o nosso posicionamento, Veja só que para nós não faz muito sentido onde diz-se, quer dizer, portanto, não chegou de se averiguar, quer dizer, portanto, nenhuma constatação falando exatamente da violação dos direitos humanos, seja em Cabo Delgado, seja, quer dizer, portanto, na zona centro do país, ao nível, quer dizer, portanto, das forças governamentais, mas sim o que aconteceu, viu-se uma violação do lado, quer dizer, portanto, dos insurgentes em Cabo Delgado, assim como dos homens da junta militar, quer dizer, portanto, na zona centro do país. Isso é um bocado caricato, tendo em conta que é preciso também fazer uma avaliação, e essa comissão com quem é que trabalhou diretamente, mas se fosse um inquérito e que fosse um pouco mais abrangente, não somente, quer dizer, portanto, a liderança comunitária, a liderança daqueles locais onde estiveram, quer dizer, portanto, poderia haver uma isenção, aliás, mais do que isso, poderia haver uma imparcialidade, quer dizer, portanto, para que venha um conteúdo super riquíssimo no relatório que foi apresentado. Mas assim, Eu sei que já tem uma opinião bem formada sobre este assunto. Não tenho nenhuma, porque eu olho para, como sempre digo, Cabo Delgado é Moçambique e precisamos de olhar como tal. Mas há aí no meio algumas questões que eu posso trazê-las como fundamentais. Por exemplo, não faz sentido que até hoje o Estado moçambicano não tenha declarado o estado de sítio a Cabo Delgado. Já passam 3 anos. Não faz sentido que até hoje que os militares estejam a sair das casernas, ir para Cabo Delgado, violando um preceito constitucional. Porque Cabo Delgado ainda não declarou guerra. Continua sendo uma questão de polícia. Então, se é uma questão de guerra, o Parlamento não deve ir averiguar a questão de violação do direito humano, mas exigir ao governo que declare oficialmente o que é que acha que está a acontecer em Cabo Delgado. Se for a ver hoje, ninguém nos diz que estamos em guerra, porque quem declara guerra é o Parlamento. E o governo, na tentativa de conter isto só para si, e aí o que eu acho que é o erro, acaba até por trazer para a Assembleia da República uma revisão orçamental que também requer um incremento para questões de defesa. Então, nós não podemos olhar para a soberania como se fosse somente de um grupo de pessoas. É de todos. Quando o Parlamento, que representa o povo moçambicano, assumir que estamos em guerra em Cabo Delgado, aí até vai permitir com que as ajudas internacionais ou não, que está-se a ser pedido, sejam por todos nós assumidas como tal. Recorda que disse o presidente Chissano recentemente, em relação ao Cabo Delgado, o presidente Chissano disse o seguinte: não há quem ajuda só por ajudar. Há sempre um interesse onde uma ajuda. Estamos a falar de alguém que é decano da diplomacia e que conhece os contornos de vários conflitos que ajudou a resolver. E disse, Cabo Delgado ainda não se percebeu qual é o problema. E disse também que não entende que o assunto de Cabo Delgado seja a questão do gás, do petróleo. Estou a redizer o que disse o presidente Chissano. Então, é importante que o governo, querendo, não só olhe para os atores que tem, neste caso, os combatentes que tem, e evitar trazer mercenários, ir buscar antigos combatentes, como disse que fez, e que abateram 270 insurgentes. E eu pergunto, por exemplo, qual é o mecanismo formal
que permitiu com que antigos combatentes fossem dadas armas. Tendo em conta que a arma, que é um instrumento de uso de força bruta, é permitido por lei que um cidadão o tenha. Qual é que foi o mecanismo que permitiu com que o governo espalhasse essas armas para esses antigos? E qual é o sistema de controle desses antigos combatentes? Recordar que já no passado, mês passado, dizia o comandante que existem antigos combatentes que se baldaram para o lado dos insurgentes. E hoje estamos a dizer que o governo deu a esses antigos combatentes armas. Então eu fico um bocadinho preocupado como moçambicano, porque o alastrar daquele conflito, como mais uma vez disse o presidente Chissano, o que está a acontecer em Cabo Delgado vai chegar a Maputo. E o presidente Chissano não é uma pessoa alegre. Mas assim, temos de avançar para uma breve pausa, não sei daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Segundo bloco do Grande Fórum, seja bem-vindo. Vamos debater o nosso segundo tema. Estamos com Matiacine da Renamo, Julião Arnaldo da Frelimo e Emílio Navingo do MDM. Julião Arnaldo, você, o nosso segundo tema tem que ver com a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República a 4 indivíduos, Manuel Chang e 3 ex-funcionários do Banco de Moçambique. Apesar de a nota da Procuradoria-Geral da República não avançar nomes, os órgãos de comunicação social avançam Ernesto Goves, Joana Matsombe e Valdemar de Souza. Que leituras sobre esta acusação? É um passo importante para o avanço no que toca ao esclarecimento desta questão das chamadas dívidas ocultas. E uma outra análise que eu gostaria que fizesse tem que ver com alguns comentários que surgem em volta desta acusação. Alguns dizem que ainda está-se a trabalhar, permitam-me dizer, com as devidas aspas, com peixe pequeno, quando há muito peixe grande ainda solto e que não está a ser chamado à responsabilidade. Bom, primeiro, essa afirmação que é feita, entre aspas, parece também vem na esteira daquilo que eu disse em relação à comunicação que é feita sobre a Grande Cabo Delgado, que há muita especulação e a imprensa alimenta essa especulação para fazer notícia, que é mau, porque eu não sei quando se referem de peixe grande a quem se refere efetivamente, porque... A justificação que se tem é que estes indivíduos que são aqui acusados, grande parte, pelo menos, exceptuando Manuel Chang, são indivíduos que são acusados pelo crime de terem cedido à coação. Esqueço-me aqui o nome específico do crime. Eles cederam à coação. É um crime que, no máximo, leva a 2 anos de prisão, possíveis de converter em multa. Bom, o mais importante é que contra todos os factos e contra essa narrativa de uma imprensa virada para outros interesses e não interesse de informar. E também neste programa e outros fóruns dissemos que e a própria Procuradora-Geral da República, em várias ocasiões, quer em sede da Assembleia da República, quer nos vários despachos deu a comunicação social, que o processo das dívidas ocultas estava em investigação. Aí havia impedimentos que não possibilitavam o rápido esclarecimento desses elementos, entre os quais a questão da colaboração dos vários países onde tenha ocorrido a contratação da dívida. E hoje temos elementos, e temos a própria Procuradora a dizer que há a colaboração dos países, e a partir deste momento há um conjunto de informação que permite à Procuradoria-Geral da República acelerar o processo de investigação, razão pela qual não me surpreende que processos autônomos como este possam vir a surgir, incluindo até, e o fato de termos uma lei de recuperação de ativos recentemente aprovada pela Assembleia da República, possa ajudar no esclarecimento do caso. Daí que, contra todo aquilo que se dizia na altura, que a detenção das pessoas ligadas a casos das dívidas ocultas não passava de uma campanha com vista de distrair os moçambicanos para o processo eleitoral, assim em janeiro ou fevereiro deste ano as pessoas teriam soltas, e a prova manda dizer que estamos hoje em novembro e as pessoas, para além de estarem detidas, há processo autônomo a ser aberto com vista à recuperação do valor e, acima de tudo, da credibilidade. Do tempo da prisão preventiva. Olha, em relação à questão do tempo da prisão preventiva, eu percebo quando os advogados das partes, e acima de tudo, tendo em conta os prazos estabelecidos na lei, reclama, e com razão, a liberdade dos seus constituintes. Mas também é preciso dizer que nada obsta
quer os tribunais, quer a Procuradoria, possa usar os artifícios ardilosos que a própria lei, por regra, em qualquer parte do mundo, coloca, que permite a extensão extraordinária do tempo para permitir que ela própria possa deduzir a acusação ou libertar as pessoas. Daí que a minha preocupação neste momento e satisfação é o fato da PGR e a nossa justiça no geral estar a perseguir os interesses do Estado, quer internamente, quer externamente, e espero que nos próximos tempos possamos conhecer a verdade das verdades e, acima de tudo, o nome de Moçambique e os bens supostamente espoliados pelos acusados possam reverter fora do Estado com vista a lavar a imagem de Moçambique. Pois, Navingo, que análises desta decisão, acusação da Procuradoria-Geral da República no processo separado com o número 536/11/P/2019? E depois há aqui uma novidade, é que durante muito tempo a PGR dizia que não dava avanços muito significativos como estava a ser cobrada porque não tinha Manuel Chang em Moçambique, mas desta vez avançou com o nome de Manuel Chang e a lei não proíbe que ele seja ouvido mesmo estando na África do Sul. Bom, aqui mais uma vez voltamos àquilo que eu já dizia, quer dizer, portanto, a situação da comunicação com o nosso governo. Tem falado muito e a comunicação, quer dizer, portanto, é uma estratégia muito importante e às vezes você acaba tido como quarto poder. Vou falar exatamente, voltando um pouco da situação de Cabo Delegado, quando temos algumas situações onde acabam desinformando e a população acaba acreditando nisso, isso faz com que, quer dizer, portanto, o nosso Estado, o nosso governo fique fragilizado. Isso, a mesma coisa acontece cada lado. Veja só que, quer dizer, portanto, temos esses nomes, mas esses nomes são omitidos. O que é que nós, como a sociedade, acabamos fazendo? Acabamos caindo nas suposições. Adiantaste aqui os nomes de 3 individualidades, quarto com Manuel Chang, mas oficialmente, quer dizer, portanto, nós ainda não temos, quer dizer, portanto, uma informação... Os indivíduos dizem que ainda não foram notificados pelo tribunal. E veja só, é exatamente isso. E isso é simplesmente uma acusação onde, quer dizer, portanto, os próprios acusados ainda não têm um conhecimento, quer dizer, portanto, dessa acusação que recai sobre eles. Isto acaba, quer dizer, portanto, acaba denegrindo, acaba fazendo com que nós, cada lado, duvidemos, quer dizer, portanto, do andamento desse processo, acabamos, quer dizer, portanto, achando que quer dizer, portanto, não passa mais de uma situação para fazer, quer dizer, portanto, o boi dormir. Mas a expectativa nossa é, quer dizer, portanto, esses que, quer dizer, portanto, são arrolados, quer dizer, portanto, nesse processo, venham, quer dizer, portanto, venham um dia e que possam vir responder sobre essa situação. Pois, Mohamed Yassine, qual é a sua opinião com relação a esta acusação da PGR, a Manuel Chang e outros 3 ex-funcionários do Banco de Moçambique que hoje cumprem outras funções? Os nomes avançados pela imprensa são Ernesto Gove, antigo governador do Banco de Moçambique, Joana Matsomba e Valdemar de Souza. Há um quarto indivíduo, uma cidadã que é citada, mas especula-se que ela não tenha sido chamada porque supostamente foi a delatora nisto tudo, que leva o nome Silvina e é tratada como indivíduo U no processo da Kroll por ter assinado alguns contratos. Bom, olha, primeiro queria dizer que até hoje a PGR não publicou o relatório da Kroll. Um relatório exigido pela PGR, pago pelo auxílio internacional, porque a PGR demonstrava incapacidade para produzir um trabalho igual. E hoje, passam mais de 3 anos, a PGR não publica o relatório. Apesar de que de outras fontes o relatório da Kroll saiu e cada um tem lá o seu nome e a sua contribuição para este descalabro ou escangalhar do sistema financeiro moçambicano. Olha, eu olho para esta situação e olho o julgamento de Brooklyn. Estive em Brooklyn, tenho a cópia original do julgamento. Existe lá um processo autónomo. Se for ver também agora no Tribunal de Londres, produziu-se um processo autónomo. Aqui voltamos para uma realidade que era, do ponto de vista constitucional e legal, que era o esforço que a PGR fez, ligando algumas pessoas do Partido Frelimo no Parlamento, para proteger Manuel Chang
quando viaja para a África do Sul. E quando a PGR se sentiu apertada, inventou-se uma outra doutrina que se chama relaxamento da imunidade de Manuel Chang. Porque não surtiu o efeito. A África do Sul, recorda bem, dizia que não há nenhuma acusação formal do governo moçambicano em relação a Manuel Chang, para que ele possa ser devolvido a Moçambique, que era o interesse da Procuradoria. A Procuradoria continuava a insistir, alegando o que a antiga Presidente da Assembleia inventou, que é o relaxamento da imunidade, que não acontece, porque a imunidade de um deputado é levantada em plenária. Manuel Chang continuava com a imunidade parlamentar. A África do Sul reteve. A questão... Esta pode ser uma estratégia para... Olha, eu quero chegar aí. A extradição de Manuel Chang para Moçambique. Tão simples como isso. O que é que retém Manuel Chang na África do Sul? Porque não havia acusação nenhuma em Moçambique até ontem, ou antes de ontem, que a Procuradoria veio com este documento também mal elaborado. Porque lá, Manuel Chang, para poder vir para Moçambique, as autoridades sul-africanas só o soltam na condição de haver uma acusação formal em Moçambique. Caso contrário, continuará com o seu caminho para onde deveria ir. Então, com esta acusação, também mal feita, repara que no documento da PGR diz que Manuel Chang e 3 desconhecidos, não consigo perceber que a Procuradoria pode avançar com desconhecidos que têm nomes e cargos, mas preferiu-os colocar como desconhecidos. E não só, não arrolou outros que são arrolados nos outros processos, não é? Então eu pergunto, o que é que na verdade a Procuradoria quer? Porque também, se a Procuradoria vai arrolar todos, tem lá Manuel Chang longe, na África do Sul, mas tem aqui o Presidente da República, que também faz parte do relatório de Kroll. E não só, o Presidente da República foi citado recentemente em Londres, quando a Previnvest é acusada, a Credit Suisse, aliás, é acusada, e ela cita o Presidente. É claro que o Presidente não pode, pela sua prerrogativa de órgão de Estado, não é, ser preso, mas a Procuradoria-Geral da República tem que fazer o seu trabalho. Da mesma maneira que fez na altura de Chang. Olha, este aqui é o trabalho, essa pessoa não pode ser ouvida ou não pode ser presa porque goza de imunidade, mas estamos à espera dele até o dia que terminar. Hoje em dia, sim, Manuel Chang não tem imunidade, porque não foi reeleito como deputado. Então, por que não veio? Se a Procuradoria mesmo precisava dele. Desde 13 de janeiro que Manuel Chang não é deputado. Por que a Procuradoria não o acusou? Pois, Julião Arnaldo, esta comunicação da PGR ocultando alguns nomes, para si também só há alguma manobra ou algum processo mal feito para que depois Manuel Chang chegue aqui, como desconfiam várias forças vivas da sociedade, e não seja responsabilizado pelos crimes que se diz que cometeu? É que vale a pena recorrer ao adagio popular, caçado por ter cão, por não ter cão. Porque antes, o que era acusado da Procuradoria, a Justiça no geral, era que não havia nenhum interesse em se prender ou a avançar com o processo, até porque se avançava na altura, íamos para um ano eleitoral. Mas hoje o argumento é outro, o que mostra que as pessoas estão desnorteadas, não têm noção do que falam. A África do Sul não vai mandar Manuel Chang para Moçambique. A África do Sul, a enviar Manuel Chang para Moçambique, será em resposta ao pedido feito pela justiça moçambicana com um dos seus principais arguidos de um processo que Moçambique está a investigar. Agora, se o presidente Nyusi foi citado em Londres, em Brooklyn, eu não sei que relação que isso possa ter com aquilo que está sendo investigado. Neste momento está a investigar o desvio e a aplicação de valores da contratação da dívida. Mas isso é procurando informações em pessoas que são citadas nos processos. Aqui está. O presidente Nyusi, mesmo gozando da imunidade de qualidade de chefe de Estado, dispensou todas as formalidades e foi ouvido para esclarecer justamente essas dúvidas que existem. E não há dúvida que, se for necessário, irá novamente dispensar as imunidades, irá dirigir-se à Procuradoria-Geral da República para ser ouvido. O mais importante é que nós, como moçambicanos, neste momento, devíamos estar satisfeitos
pelo fato da Procuradoria-Geral da República, neste momento, estar a arrolar as pessoas envolvidas no processo. Mais do que isso, tentar encontrar, eu já dizia até na altura, o timing da justiça não tem a ver com o timing das pessoas. As nossas vontades particulares, em ver determinadas figuras presas, eventualmente seja isso que dizias no início, que esses são peixe miúdo, há peixe grande. Quer dizer, nós perdemos às vezes a sensibilidade e o tempo em coisas tão fúteis, até politiquices, e desviamos do essencial. Quando se diz, por exemplo, que o Manuel Chang está detido na África do Sul e a Procuradoria quer o soltar, quer dizer, não faz sentido. Há pessoas detidas há mais de 1 ano e fala-se até de estar fora do prazo de prisão preventiva. Qual seria a necessidade da Procuradoria da República, querendo efetivamente camotear o Chang para vir passear em Moçambique, como se diz na gíria, vai intentar uma ação em Londres? Sendo verdade, já que se diz é o sistema, por que o sistema aceitou aprovar a quebra das dívidas ocultas, declarando que o cheque constitucional dessas mesmas dívidas de nula, de nenhum efeito? Portanto, mas continua o serviço da dívida. Este é um outro debate de natureza contratual e de contrato internacional, porque aqui iríamos chamar a colação 2 aspectos. A validade da decisão de Moçambique só tem lugar dentro do espaço nacional, mas nós, como país, temos contrato internacional, que não é regida pelas regras nacionais. Daí que isso seria uma aula de direito e o fórum próprio, se calhar, no outro debate, podíamos... Mas mais do que isso... Mas é o Estado quem paga? Mas com direito de regresso. E sem direito é permitido. Tal sorte que hoje há pessoas que posso dar um exemplo, que eventualmente possa usar o dinheiro do Estado indevidamente, mas o Estado entra em ação e depois o Estado pode buscar esse dinheiro das pessoas que o fizeram. Mas de forma muito clara, eu penso que nós devemos nos concentrar nos processos que estão em causa. Perguntava por que a Procuradoria cita Manuel Chang e não cita os outros. Eventualmente, seja uma estratégia para a Procuradoria, errado ou má, eu penso que o ideal deviam comunicar os nomes das pessoas envolvidas e evitaria-se o que está a fazer agora, falar-se de nome de pessoas, eventualmente não sejam aquelas, e esperamos que nos próximos tempos o povo moçambicano saiba efetivamente quem são esses ex-funcionários do Banco de Moçambique e eventualmente não sejam necessariamente aqueles que estão citados hoje. Falando desta questão da dívida, Emílio Navingo, vamos abrir um novo tema de debate. Uma seguradora internacional fez as suas análises sobre a economia de Moçambique e notou que, já sabemos, o país tem uma dívida superior àquilo que produz, tem uma dívida superior ao produto interno bruto, está por volta dos 120%. Esta seguradora internacional de crédito aconselha Moçambique a fazer um acordo com o FMI para fazer com que a dívida seja sustentável e depois a economia cresça em 2021. Qual é a sua análise com relação a isso? Temos facilidades para fazer novos contratos com o FMI, tendo em conta que é o mesmo FMI que já cortou o financiamento por causa das chamadas dívidas ocultas e agora ajuda-nos em questão, por estarmos nesta questão de emergência provocada pela Covid-19? Bom, é preciso perceber que Moçambique está numa posição mesmo de estar num precipício, sei que ainda já não está lá, falando exatamente do lado econômico, tendo em conta que, quer dizer, portanto, já vínhamos assolado com as dívidas ocultas, mas com isso tivemos a situação de Cabo Delgado que já iniciou desde 2017, que prejudicou de uma forma muito grande a nossa economia nacional e não obstante a isso também temos essa situação ainda no início deste ano, fomos assolados com essa doença que portanto, não é somente ao nível de Moçambique e isso deixa bastante preocupado, portanto, o nosso Estado, só a título de exemplo, veja só que o nosso orçamento teve que ser retificado, isso já é um exemplo muito claro que estamos aquém. Emílio Navingo, vou pedir que seja um pouco breve, estamos já bastante pressionados pelo tempo. Acha que há esta janela, é oportuna esta janela de fazermos esses acordos com o FMI ou não?
Bom, atualmente estamos sem muitas saídas. É preciso perceber que qualquer dívida há necessidade, quer dizer, portanto, quando não se consegue pagar na totalidade a dívida e a tempo, quer dizer, portanto, é preciso que essa dívida seja negociada. Ainda bem que, quer dizer, portanto, a FMI vem e propõe, quer dizer, portanto, vem com uma proposta e que é preciso que, quer dizer, portanto, o nosso Estado sente e repense, quer dizer, portanto, sobre essa dívida de modo que possamos de novo mais uma vez alavancar aquilo que é a nossa economia. Pois, Mohamed Yassine, qual é a sua análise com relação a este conselho de fazer acordos com o FMI para ter mais credibilidade e poder ter acesso aos financiamentos dos credores que já não acreditam no Estado moçambicano desde 2016? Olha, a imagem de Moçambique a nível internacional é péssima, ou seja, nós já passamos de um Estado mau para um Estado falhado, tanto como no cumprimento das nossas obrigações internacionais, o rei de Moçambique chegou a ser colocado lixo, o que significa que precisamos de fazer um esforço grande para voltar a ser um Estado que facilmente consegue negociar as suas cartas de crédito a nível internacional. Temos facilidade para abraçar este acordo com o FMI? Olha, o acordo com o FMI obriga Moçambique a manter uma dívida provavelmente para os próximos 30 anos. Mas é preciso dizer que Moçambique, desde 1975, sempre deveu. Então, há a percepção de que o gás que a gente tem, do momento, vai pagar todas as dívidas que Moçambique tem. Mas essa é uma percepção. E eu continuo a assegurar-me no conceito internacional que diz: os que fazem prospecção, as empresas que fazem prospecção do gás, são as mesmas que identificam o comprador, são as mesmas que colocam o preço e são as mesmas que vendem, cabendo ao Estado, que por norma deve ser soberano em relação a essas questões, receber as migalhas. A probabilidade de Moçambique continuar um país devedor para os próximos 50 anos, por decisões erradas assumidas pelo partido no poder hoje e ontem, são muito grandes. Querendo como não, Moçambique vai pagar os 2 pontos qualquer coisa de bilhões de dólares que levou. Isto vai pagar. Vou pedir também a gestão de tempo uma resposta mais curta. Olha, é viável ou não? É viável porque é preciso refazer a economia do país. Mas o custo é exatamente este. Nós cometemos decisões que as futuras gerações estarão a pagar, tanto como estamos a pagar até hoje a Rússia o preço das armas que usamos em 1970 e qualquer coisa. Julião Arnaldo, a sua opinião com relação a este assunto, que segundo as leituras que são feitas, este acordo pode ajudar a economia de Moçambique a começar a recuperar a partir mesmo de 2021 com índices mais animadores? Primeiro é preciso dizer que é uma opinião de uma seguradora internacional que faz a avaliação daquilo que é e que já segue a vida econômica de Moçambique macroeconômica do país. E é verdade também que Moçambique, depois do bloqueio internacional em 2016-17, os rastros econômicos do país e, acima de tudo, a credibilidade do país não têm sido os positivos. Mas há um trabalho que foi feito pelo Estado moçambicano, razão pela qual nós assistimos nos últimos tempos, quer o próprio FMI, quer o Banco Mundial, e recentemente tivemos a União Europeia a voltar a confiar no país. Mas esse regresso dessas organizações será um regresso paulatino e cuidadoso, com vista a que Moçambique possa cumprir determinados itens por eles exigidos, incluindo o próprio país tem essa obrigação, que é a questão da transparência, da boa gestão, mas também é preciso que fique claro, a dívida que o país tem hoje, que é insustentável, não irá cair de um dia para o outro. Há um esforço permanente que tem que ser feito. Daí que perceba também, por um lado, que esta seguradora aconselha Moçambique a encontrar, num acordo com o FMI de médio e longo prazo, para suavizar e trazer a dívida de Moçambique a nível sustentável, que permitiria que Moçambique libertasse das várias faturas que tem com os vários parceiros para poder direcionar para o desenvolvimento, mas também não coloco de lado a hipótese desta frente da seguradora ser mais uma frente e comparada com os ataques de Cabo Delgado, com vista a encurralar Moçambique, da necessidade de ter um acordo permanente com o FMI, pode não ser benéfico para o país. Vale a pena, só para terminar, vale a pena lembrar que o FMI, apesar de ser um importante parceiro de Moçambique,
Moçambique provou neste momento que pode viver sem FMI. O que é importante da relação... Sim, vale a pena continuar a da viver. relação, não, o que é importante da relação que Moçambique tem com os vários parceiros é que seja normalizada e que Moçambique possa regressar à praça internacional financeira para ter créditos concessionários que lhe permita navegar nesse mar internacional sem problema. Daí que a Moçambique a decidir um dia ter que pedir um acordo de média e longa duração com o FMI, deverá ser um acordo dentro da especialidade, dentro do contexto que Moçambique precisa, e não uma imposição que me parece ser aquilo que a seguradora está a colocar. Pois, vai-me perdoar aqui, Navim, por questões aqui de alinhamento do nosso último tema, tenho mesmo de começar com o Mamad Yassin. Há publicações já muito persistentes sobre alegados, digo novamente, sobre alegados desentendimentos dentro do Partido Renamo e de pessoas que supostamente já não querem a liderança de Ossuf Mamad. Há também relatos de vídeos que circulam de gente que até, como escreve o jornal Dossiês e Fatos, já ensaia alguns gritos de guerra para tirar o Ossuf Mamad do poder. Começo consigo para percebermos logo a partida de si que está lá dentro, o que é que está a acontecer dentro da Renamo. Estas publicações são reais ou nem por isso? Olha, primeiro deixa-me dizer que não sei se as publicações são reais ou não, porque não as conheço. Mas é até de salutar que um partido que, na dimensão da Renamo, tenha entre descontentes e contentes. A existência de um partido que não tem essas duas partes não fortifica o partido. Mas isto num líder que está a dirigir há tão pouco tempo. Exatamente, ainda mais, é um fator benéfico para o líder. O que significa que encontrou um partido depois do Presidente da Câmara que é preciso consertar ideias para poder melhor liderar. Então, mas fala-se da sua substituição, não melhoria. Mas é isso mesmo, porque existe quem não concorda com o Presidente. E é livre. Há essa liberdade na Renamo. De quem entender que não. Eu quero que o Presidente saia, que seja eu o Presidente. Também é possível. O que não deve ser levado é entender... Nós, dentro da Renamo, não entendemos isto como se fosse a queda do partido. Entendemos até como um sinal da evolução. Porque num partido onde não há discordância, então é preciso dizer que é dirigida por um tirano. Pois, Emílio Navingo, isto é bom para a oposição, o maior partido da oposição, o líder do maior partido da oposição tem estado a ser criticado e algumas forças da sociedade têm dito que a Renamo tem estado a perder força e expressão na sociedade. Bom, é preciso perceber que em qualquer instituição, quer dizer, portanto, quando existem vozes que discordam, em algum momento, quer dizer, portanto, vozes que pensam diferente, uma oposição dentro, quer dizer, portanto, de uma instituição, isso é bom, é saudável, mas acaba colocando em causa, em perigo, quando, quer dizer, portanto, há uma tendência de um conflito, quer dizer, portanto, é uma oposição, quer dizer, portanto, não muito bem saudável, numa situação, quer dizer, portanto, de uma discórdia completa, até dizendo, quer dizer, portanto, existe alguma negligência por parte, quer dizer, portanto, da liderança dessa determinada instituição, isso é que acaba manchando essa instituição. Olhando exatamente da situação, quer dizer, portanto, da Renamo, dizer que é preocupante desde a tomada do poder, quer dizer, portanto, do novo presidente da Renamo, Ossuf Mamad, há muitas vozes e é preciso perceber que também que a junta militar, quer dizer, portanto, é a consequência, quer dizer, portanto, da discórdia, quer dizer, portanto, desse presidente que foi eleito naquele congresso. Isso é muito preocupante e que quando vem algumas vozes, o caso de Elias Dhlakama, quer dizer, portanto, dizendo também que vai concorrer, quer dizer, portanto, isso ainda mais acaba deixando-nos numa situação muito preocupante, tendo em conta que, quer dizer, portanto, a Renamo, no nosso ponto de vista, quer dizer, portanto, é uma das instituições, quer dizer, portanto, políticas bastante estratégicas para o desenvolvimento da democracia em Moçambique. Isso é um caso para dizer, quer dizer, portanto, é preciso que a Renamo volta de novo a se refazer, repensa exatamente nas suas políticas, porque o que nós temos notado é que, quer dizer, portanto, estamos diante de uma Renamo que o seu pai, quer dizer, portanto, que já não existe mais, o que fez simplesmente ensinou a eles, quer dizer, portanto, foi dando peixe à vida deles, mas não ensinou eles, quer dizer, portanto, a pescar, e a consequência é essa, quer dizer, portanto, o pai já não existe e que o que acontece atualmente, os filhos ficam lutando pelo pouco pão que existe. Veja só, quer dizer, portanto,
temos uma Renamo urbanizada que está na capital, está na Assembleia da República, bebe água mineral, e de um lado, quer dizer, portanto, temos uma Renamo que, quer dizer, portanto, está nas matas, está... Mas já está com o processo de DDE. Julião Arnaldo, que análises faz? Temos mesmo pouco tempo, sobretudo tendo em conta que alguns dos levantamentos que são feitos para estas contestações, ou que sustentam estas contestações, é que o Yusuf Mahamat está muito próximo do Presidente da República. Bom, primeiro tenho que elogiar o trabalho do bom menino que o Yassine fez, tentar-se justificar uma coisa que penso que não tem justificação. A Renamo está numa crise profunda e há de ter parado que o Presidente da República 2 semanas atrás deu até uma trégua unilateral com vista a tentar encontrar caminhos para que a Renamo pudesse desavinda, pudesse se reencontrar. Dizer que o exercício de haver vozes discordantes é um exercício bom, é verdade, mas no caso concreto da Renamo não são vozes discordantes apenas. Temos uma reunião que mata pessoas há quase 2 anos, conta da liderança do Yusuf Mahamat. Dizer isso que é saudável? Eventualmente sim, porque essa é a natureza da Renamo. Matar pessoas para contestar, seja o que lá for. Então, é preciso ficar claro, a Renamo neste momento e o Yusuf Mahamat, a sua liderança está em xeque e ele precisa efetivamente de encontrar o melhor mecanismo para reunir a família Renamo. Isso é em prol da própria sobrevivência da própria Renamo, dele próprio e da própria democracia, porque, de facto, ou efetivamente, a Renamo é um interlocutor válido para o nosso processo democrático e precisamos de uma Renamo forte para as eleições de 2024 e esperamos que até lá o Yusuf Mahamat consiga se reerguer, sob pena de, em 2024, possam perder com números estrondosos comparados com 2019. Bom, eu penso, eu até gosto de ouvir... Tem 20 segundos. 20 segundos. Mas é que é preciso perceber o seguinte, se o Presidente da República, que eu penso que politicamente está encalhado por suas incapacidades, tem que pedir ao Yusuf, esse mesmo Presidente que se entende ser fraco, para poder ajudá-lo a resolver o assunto com Nhongo, é sinal que, de certa forma, encontra nesta pessoa a solução do problema dele. Porque o Nhongo já disse que o problema dele é com o Presidente. Ele quer que o Presidente... Ele quer que o perceba bem. Ele quer que o Presidente leia a carta que passou e quer que o Yusuf não saia. O Yusuf saia. Nós da Renamo não temos nenhuma obrigação de ocupar-se com a saída do Yusuf, porque o Yusuf não irá sair até o próximo Congresso, mas cabe ao Presidente da República, querendo mostrar a carta que o Nhongo exige. Em relação a um pai que sai, que os filhos, eu penso que isso é também um processo de maturidade. Quer dizer, todos nós sabemos que a Renamo, durante muito tempo, foi gerida pelo Presidente da Câmara. Automaticamente... Um tirano, nesse caso. Automaticamente. Foi uma tirana. Agora, independentemente se queira dizer assim ou não. Mas 41 anos, sim. Esse que é tirano. Eu sei que todo aquele que discorda abertamente dentro do Partido Frelimo tem problemas graves. Já está a matar, por isso não tinha discordância pública. Aqui estamos a falar muito obrigado, Julião Arnaldo. Obrigado, Emílio Navingo. Temos mesmo de encerrar o programa. Nós voltamos daqui a 6 dias. Obrigado pela sua presença. É um fraco para os outros que querem enfraquecê-lo.